Irmãos, hoje eu quero deixar aqui uma reflexão sobre uma pessoa que se coloca na posição de mensageiro da palavra de Deus. Sou pastor, leigo, independente, dentro da vontade constituída e o desejo que Deus dá a cada um através do seu pastoreio, pastorear, cuidar, zelar, anunciar a palavra de Deus. As pessoas se colocam na posição que ser pastor significa ser evangélico, constituir uma seita, ser perseguidor da igreja de Jesus Cristo, não entender o significado da história do cristianismo a qual nós estamos vivendo. Ser pastor é ter esta missão de mostrar para os irmãos que nós podemos servir a Jesus Cristo dentro da tua independência, respeitando a igreja mãe. Sabemos que você se pode perguntar, não, mas você não é evangélico. Evangélicos são todos os homens e mulheres que têm o Senhor como o mestre maior e Deus como a pedra fundamental. Mas nós temos que entender o seguinte: quando Deus criou este mundo, Ele colocou na história muitos profetas para dar algumas setas indicativas que existia e existe algo maior que se possa fazer, que se possa se dirigir dentro de uma norma que aonde as pessoas estão. Evidentemente, quando você passa para esse lado, você observa que há uma diferença de ser evangélico e de ser um cristão autêntico. O cristão autêntico se coloca a serviço do Senhor. Já muitos colocam a serviço do seu próprio bolso, a serviço do seu próprio ego, a serviço da sua própria interpretação, a serviço daquilo que você cria como religião. Por exemplo, vocês dizem que o presidente foi um enviado de Deus. Respeito. Vocês também dizem que Malafaia é um enviado de Deus. Respeito. Você diz que Edir Macedo é um enviado de Deus. Respeito. Vocês dizem que o R.R. Soares também, quer dizer, eu respeito. Vocês dizem que Valdomiro Santiago, Feliciano Magno Malta, tirando as mulheres apóstolas. Todas essas pessoas, figuras nobres brasileiras, são enviadas de Deus. E cada uma dessas pessoas que aqui eu falei, são apóstolos, são pastores. Quer dizer, eles são pastores dentro da sua conjuntura e ordem que eles criaram, usando o seu próprio pensamento e ego, sem respeitar a própria escritura, que não dá essa liberdade de nenhum homem fundar nenhuma religião, usando a Bíblia Sagrada como fonte de fé. Repito que, como pastor leigo que sou, tenho a minha convicção que eu não devo fundar nenhuma religião, porque eu afronto a Bíblia Sagrada, eu afronto o cristianismo e eu sou um Martim Lutero da vida, um João Calvino, um Henrique VIII e outros que ficaram na história como aqueles que dividiram, separaram, colocaram mais lenha na fogueira, falando daquilo que acontecia dentro da igreja mãe. Então, eu deixo aqui esta reflexão, que a missão de um pastor é falar de Deus, falar de Maria, falar dos apóstolos, para que nós possamos ter uma base centralizada num cristianismo autêntico. Agora você veja o que está acontecendo hoje no mundo, com esse corona que aí está. Todo mundo tem uma visão, todo mundo tem um pensamento, todo mundo fala, todo mundo diz, todo mundo procura um versículo na Bíblia para jogar para a sociedade. E não é isto que tem como resposta. A realidade é simples, o fato está ocorrendo como ocorreu e como vai ocorrer desde que o mundo é mundo, gente é gente.
Não há uma resposta bíblica, não há uma resposta sagrada para tudo isso que está acontecendo. E se tiver, você observe que ninguém muda. A língua continua afiada. As pessoas continuam enganando em nome de Jesus Cristo. As pessoas continuam plantando aquilo que não pertence a Deus. E se autodizendo que é dono da verdade porque conhece a Bíblia fundo a fundo. E não é isto que acontece quando a gente procura centralizar Deus na grandeza maior, que é a união. Mas eu sei muito bem que Jesus Cristo veio não trazer a união, mas sim a discórdia. Isto é uma missão. Por que é que você não pode ser um pastor e viver o cristianismo, o Novo Testamento centralizado, seguindo as orientações e as escolhas que Jesus fez aqui na terra, os apóstolos, Deus tendo Maria, para trazer o teu filho como Salvador aqui na terra? Isto seria motivo de adoração, né, de idolatria, mas isso seria uma discussão depois. Mas, se a gente for olhar a história de cada uma seita religiosa, se você for olhar dentro dela, centralizada lá, você vai perceber que lá tem muitas idolatrias. Não é o caso aqui que eu estou falando. É você olhar dentro dela. Quando nós recebemos esta missão de Deus gratuitamente, nós temos que observar qual é a conduta que nós temos para falar deste Jesus. Eu falo como pastor leigo que sou, por pastorear, por estar de olho em tudo o que acontece nesse momento, mas, repito, com atenção. Veja, meus irmãos, quantos pastores no mundo desafiou esse corona, não quis fechar igrejas e muitos deles pagaram com a tua própria vida pela desobediência. Agora, você imagine se esses homens que eram conhecedores da palavra de Deus, tinham a Bíblia na ponta da língua, desafiaram a vida, desafiaram a natureza, desafiaram aquilo que nós não conhecemos, desafiaram aquilo que nós não enxergamos. Imagine, você viu Deus aonde? Sentado em uma praça? Conversando com alguém? Você viu Deus em algum lugar lendo a Bíblia Sagrada? Você viu Deus em algum lugar dentro de uma igreja? Não. Você vê Deus na obediência. Você vê Deus na prudência. Você vê Deus quando a pessoa fala corretamente aos olhos de Deus. Se você for olhar o que os profetas falaram, não agradava a ninguém. Se a gente for olhar aquilo que os apóstolos disseram, não agrada a ninguém. E continua dizendo, através da história da igreja mãe e da Bíblia presente no meio de nós. Entendeu? Quer dizer, ser pastor significa você estar alinhado com a igreja mãe, a igreja de Jesus Cristo. É isto. Ser pastor é você ter uma visão verdadeira, um horizonte, onde você vê uma luz que brilha para todos. Uma casa que tem muitas moradas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem várias pastorais, várias fundações, várias ordens, tendo a Santa Sé como a casa reguladora, com obediência ao Papa. Evidentemente que tem as discussões, evidentemente. Se você for olhar as igrejas evangélicas no Brasil, cada um tem um dono, cada um tem uma hierarquia, cada um tem um pensamento. E isso traz discórdia, divisões, separações, brigas, insultos e mais insultos. Você chama isto de conhecimento bíblico? Se você for analisar que Martim Lutero, ele se arrependeu amargamente quando ele foi desobediente, que ele percebeu que ele fez de errado, morreu rezando o terço. Então, meu irmão, é necessário que nós compreendemos o significado de sermos pessoas conhecedoras e leigas, porque ninguém é totalmente conhecedor de tudo.
Eu, particularmente, estou aprendendo na minha burrice, na minha ignorância, na minha estupidez. Não estou aqui dando aquilo que eu tenho de melhor, mas contribuindo a serviço da fé e do amor para com o próximo. Se nós estamos vivendo nessas separações religiosas hoje, você acha que isso traz harmonia, traz paz? Isto traz um resultado para que o Senhor se alegre? Não. Isto não engrandece, isso não fortalece, isto deixa a fé mais fraca. Porque cada um quer seguir um caminho diferente, atacando o outro, usando a Bíblia Sagrada como fonte de fé. Mas ela não nos dá a permissão de ser dono de religiões. Ela dá permissão que aonde dois estiver meu nome, lá no caso Jesus, ele estará ali junto de nós. Assim falou o Senhor. Agora, religião determinou ele quando ele disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá jamais. Você pode ser evangélico, você pode ser protestante, mas você pode ser um pastor que está no caminho da sua própria vontade e não da vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque você não tem esta aliança com os apóstolos, com a igreja. Você pode ser um anunciador, você pode ser um pregador dentro dessa mãe, dessa fortaleza, dessa graça chamada igreja. Só que nós dizemos que em qualquer botequim, qualquer porta, se coloca uma placa de igreja e ali diz que Jesus está. Então, na tua casa é uma igreja, na minha casa é uma igreja, em todas as casas pode ser uma igreja e todo mundo pode cobrar o que quiser em nome de Jesus Cristo ou não. Pare, pense, analise antes de vocês fazerem a sua própria crítica, dizer aquilo que vocês querem dizer, mas primeiro, pelo amor de Deus, estude história, fundamentalmente real. Conheça cada igreja que você está participando, como ela surgiu, por onde ela começou, com quem, qual o fundamento, qual o significado para a salvação da humanidade. É simples. Então aqui, como pastor, leio que sou da palavra de Deus. Lembre-se, eu sou pastor da palavra de Deus. Não sou pastor de igrejas, porque eu não fundei nem vou fundar seita, porque eu não sou um perseguidor e nem um insultador da palavra de Deus. A minha independência é dada por Jesus Cristo, para que eu possa semear o amor de Deus para aqueles que falam de Jesus gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Então, eu deixo aqui esta reflexão de amor para com o teu próximo. Deus abençoe.